Os irmãos encontraram Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? A palavra do Senhor vem dizendo assim: Então o Senhor convocou Moisés e orientou, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: Esta é a lei do ritual das ofertas que estão completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Você pode repetir esse último versículo? O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Você pode sentar, glorificando a Deus e exaltando o nome dEle mais uma vez, porque Ele se faz presente em nosso meio, amém? Meus irmãos, eu confesso que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, já está com mais ou menos um mês, e o Senhor ministrou esse seguinte versículo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais será apagado. E eu comecei a meditar nessa palavra, e quando o presbítero Dimael me convidou para estar ministrando, eu pedi confirmação ao Senhor para que Ele viesse confirmar se eu pudera ministrar essa palavra nesse culto. E o Senhor confirmou essa palavra para nós nessa noite. Então eu creio que o Senhor continuará falando conosco, porque Ele está falando desde o momento que nós adentramos a esse templo. E aqui é bem verdade que é um culto de jovens, e eu particularmente ainda não tenho filhos, mas se considero jovens e também vejo uma geração de jovens em nossa igreja. E o Senhor coloca uma responsabilidade dentro de mim para ministrar para vocês entenderem o que vocês estão fazendo dentro da igreja. Porque é muito fácil, esses dias cortando o cabelo com o presbítero Dimael, eu até disse, tem muitos que entram dentro da igreja, mas não cultuam, não participam do culto. E é algo que está acontecendo muitas vezes constantemente. Entra culto, sai culto. Entramos no culto da mesma forma. Não sentimos a presença de Deus. Mas só que o livro de Levítico, ele traz revelações tremendas para a nossa vida. E especificamente esse capítulo aqui de Levítico, para quem não sabe, Levítico é o terceiro livro do Pentateuco. Pentateuco é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Levítico, o livro que estamos usando hoje para ministrar a palavra, é um exemplar que nos mostra como os anciões, como os sacerdotes se comportavam quando elas adentravam dentro do templo. Tinha toda uma cerimônia que era formada.
O sacerdote, ele não poderia entrar dentro do templo, no Santo dos Santos, no altar de purificação, de qualquer maneira. O livro de Levítico, ele vem nos dando diretrizes de como o sacerdote, quando Moisés recebe as leis, quando Moisés recebe o mandamento, quando Moisés recebe a revelação de Deus, para que levantasse Arão e seus filhos como sacerdote, Deus deu algumas diretrizes para Moisés. E Moisés agora levanta Arão como sacerdote, segundo como Deus queria. E o livro de Levítico vem mostrar que o povo antigamente, quando precisava ser purificado, quando o povo praticava algum erro, algum mal, quando o povo praticava algum pecado, era necessário agora o povo pegar um novilho ou um carneiro e até o sacerdote oferecer como um sacrifício para o holocausto. Nós entendemos que tinha todo um ritual. Nós entendemos que esse ritual precisava haver sangue. Esse ritual precisava ter uma morte. Mas a morte que acontecia aqui não era de quem praticava o erro, não é de quem mentia, não é de quem roubava, não é de quem adulterava, não é daqueles que falavam mal do seu irmão, não é daquele que encontrava algo perdido e quando o irmão chegava para perguntar se ele sabia, se tinha encontrado, ele mentia, sendo que ele tinha encontrado, mas mentia, não dizia que estava com ele. E o Senhor, vendo isso, ordenou para que o povo começasse agora a oferecer um sacrifício para ele. E nós vemos aqui, a palavra vai nos dizer que Deus agora dá a seguinte ordenança: toda vez que o povo pecar, toda vez que o povo falhar, traz para mim um cordeiro, traz para mim um novilho, dependendo, traz pares de pombos para oferecer como holocausto pacífico para mim. E o que acontecia com esse holocausto? Como que funcionava a manuseação naquele ambiente? O povo vinha, trazia o carneiro, eles matavam o carneiro ou o novilho ali naquele ambiente. Agora eles tiravam o sangue desse animal, porque, como eu disse, precisava ter sangue, precisava ter morte. E eles não matavam o povo que pecava, como eu também já disse, repetindo. Mas só que o cordeiro e o carneiro precisavam morrer, para haver uma expiação, para aspergir o sangue do novilho ou do cordeiro. O cordeiro agora morto, os sacerdotes que eram levantados por Deus, ali na época era Arão e seus filhos, pegavam, colocavam na bacia o sangue. Com esse sangue na bacia agora, ele pegava e começava a aspergir o sangue desse animal nas 4 pontas do altar. Eles aspergiam o sangue nas 4 pontas do altar, mostrando que estava havendo um sacrifício com sangue. Não bastando isso, agora aspergendo o sangue, os sacerdotes pegavam, separavam a gordura, separavam algumas partes menores, rins, partes pequenas do animal, colocava a gordura no altar, separava para o sacerdote, para ser o seu mantimento, uma parte da coxa direita, separava uma parte do peito, e o resto era totalmente oferecido ao Senhor. Agora, quando eles ofereciam aquele holocausto para o Senhor,
a Bíblia vem dizendo que eles começavam agora o ritual de purificação. Esse ritual de purificação, nada mais, nada menos, era o sacerdote estar com as suas vestes limpas de linho. Esse ritual, nada mais, nada menos, era o sacerdote ter os seus pés lavados dentro do templo, no altar. Ter as suas mãos lavadas dentro do altar. Porque eles não poderiam ter nenhuma sequela de imundícia sobre as mãos, sobre os pés ou sobre as vestes. Então eles aspergiam o sangue. Agora eles pegavam o incensário, colocavam fogo e começava a andar pelo altar, balançando o incensário. Esse era um ritual que era oferecido por aquele que pecou. O fogo que estava no incensário agora começava a liberar uma fumaça. E essa fumaça liberada do incensário, junto com a oferta que estava sendo queimada no altar, começava a subir ao céu. Essa fumaça agora chegava às narinas do Senhor. E eu imagino o Senhor agora respirando essa fumaça. E o Senhor respondendo: ali está havendo um sacrifício. Acho que você não entendeu. Ali está havendo um sacrifício. Ali tinha um povo que não merecia o perdão do Senhor, mas pelo sangue do animal, quando eles ofereciam um sacrifício, um holocausto, quando eles ofereciam o melhor que eles tinham do novilho, do cordeiro, botando fogo, o holocausto pegava fogo, a fumaça subia, e Deus cheirava aquela fumaça e entendia: ali está acontecendo um sacrifício. Há alguém lá embaixo que pecou, mas lembrou que eu existo e está dizendo: eu preciso ser redimido dos meus pecados. E Deus descia respondendo. E sabe como Deus descia no altar, no Santo dos Santos? Deus descia com fogo e consumia o holocausto, sacrifício. Você tem noção disso? Um Deus santo recebendo uma oferta de um povo impuro, mas por causa do sangue, Deus recebia o holocausto e descia com fogo, e esse fogo consumia todo aquele sacrifício que estava no altar. Talvez você esteja pensando: mas Anderson, nós não estamos vivendo mais esse tempo. E realmente é verdade. Você não precisa mais trazer novilho, você não precisa mais trazer carneiro para dentro da igreja. Imagina nesse momento o rebanho que estaria aqui de carneiro, de ovelha. Mas Deus é tão bom, porque a palavra do Senhor vem dizendo que Ele entregou o seu único filho unigênito, por amor de mim, por amor de você, para todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Isaías também vem dizendo, no Isaías 53, versículo 7, que Deus, sabendo que o holocausto, o sacrifício dos animais já não estava mais resolvendo nada, Deus agora envia o seu filho, e ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores.
ele não expressou nenhuma palavra. João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ainda têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então nessa noite não precisa mais de cordeiro, porque Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra vem dizendo: porquanto Deus nos escolheu antes mesmo da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e a sua presença e o seu amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos de Deus, por intermédio do amor de Jesus Cristo. Talvez você não entendeu, não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de novilho, porque o Cordeiro Santo digno, Jesus Cristo, desceu na terra, se entregou na cruz do Calvário, dizendo: a minha mão direita está pregada, aqui está escorrendo sangue, a minha mão esquerda está pregada, aqui está escorrendo sangue, os meus pés estão pregados, estão escorrendo sangue, a minha cabeça está cheia de feridas, com espinhas, está escorrendo sangue, eu estou aspergindo no Gólgota o sangue que vai liberar eternamente o sacrifício para a eternidade. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, mas já teve o sacrifício preparado para nós, e se você entende essa palavra, glorifique ao nome dEle, exalte a Ele, porque Ele é fiel. Houve um sacrifício, pastor Leandro. Houve um sacrifício, presbítero Rodrigo. Nós não merecíamos, mas Ele, como ovelha muda, como um cordeiro mudo, Ele se entregou naquela cruz do Calvário, dizendo: olha, eu sou o sumo sacerdote, ao mesmo tempo que eu sou o sumo sacerdote, eu sou a oferta perfeita para vocês. O véu do templo se rasgou, do alto a baixo. E a partir desse momento, todos aqueles que invocar, que confessar o nome dEle, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então eu quero que vocês entendam nessa noite, que não era de qualquer jeito. Os sacerdotes aqui precisavam entrar na presença do Senhor, se apresentando de uma forma que eles estivessem puros, para que o Senhor viesse responder. E a minha preocupação que eu tenho, que o Senhor colocou no meu coração, é saber qual é o pensamento dos nossos jovens ao adentrar dentro da igreja. Qual é o pensamento dos nossos jovens a começar a subir no altar? Qual é o pensamento dos nossos jovens a começar a se envolver com o fogo de Deus? Qual é o pensamento, jovem, que você tem a respeito da presença do Senhor? Qual é o pensamento, jovem, que você tem a respeito de quando uma palavra de Deus está sendo liberada? De quando uma oferta viva, suave, agradável a Deus está subindo para os altos céus e chegando até a Deus? Porque se nós formos ver o contexto aqui, a palavra vem dizendo que Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, eles foram levantados por Moisés para ser sacerdotes. Ou seja, tinha um sacrifício.
que deveria acontecer. Tinha sacerdote que deveriam oferecer o sacrifício. Tinha a palavra liberada. Tinha imposição de mãos. O nosso pastor sempre fala aqui, quando o ministro estiver liberando uma palavra sobre a sua vida, creia, porque há poder na palavra de Deus, na boca do ministro. Quando o ministro coloca suas mãos sobre a cabeça, há um poder de Deus. Porque antes do holocausto ser apresentado a Deus, o sacerdote junto com aquele que oferecia o sacrifício, ligavam na terra e automaticamente ligavam no céu, impondo as mãos, dizendo: eu transfiro, olhando para os olhos daquele animal, o meu pecado para ele. E muitas das vezes nós não estamos ligados de como está funcionando o ambiente de culto. Nós não estamos ligados de como funciona o altar de Deus. Porque essa geração que Deus está levantando, que Deus ainda vai levantar até a sua volta, chegará uma hora que eles terão contato com o altar. E para ter contato com o altar, é necessário saber o que está acontecendo, o que está se oferecendo a Deus. Porque eu não posso chegar de qualquer jeito no altar. Nós sabemos que é pela graça, mas há obras para nós a serem cumpridas, há mandamentos, há diretrizes. Nós não podemos chegar no altar com o nariz cheio de pó. Nós não podemos chegar no altar com a boca cheia de bebida, como diz lá no Brasil, cheia de cachaça. Nós não podemos entrar no altar de qualquer jeito, como o mundo está dizendo que tem que ser aí. Nós não podemos pegar o microfone e sair louvando como muitos estão fazendo em certas igrejas. O altar do Senhor é santo. O altar do Senhor é santo. E eu quero que vocês entendam nessa noite, que o Deus que nós estamos se relacionando, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e será eternamente. O nosso Deus não mudou. O que tem mudado muitas vezes é o nosso comportamento, mas Deus tem uma palavra de despertamento para a nossa vida, dizendo: eu sou santo, eu sou o mesmo, vocês estão na graça, mas não é de qualquer forma que vão fazer a minha obra, porque a ordem, a disciplina para ser cuidada na casa do Senhor. E aqui, como eu disse, vocês viam que os sacerdotes ofereciam agora ali o sacrifício, o holocausto, e o Senhor, quando ele sentia um cheiro, que o Senhor descia, quando ele recebia, ele pegava e queimava todo o sacrifício com fogo. E aqui eu já caminho para o final. Você tem noção da oferta que você está trazendo para o Senhor quando você entra no culto? Porque aqui os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles eram filhos de sacerdote, levantados como sacerdote. Mas a Bíblia diz que eles entraram no templo, pegaram o incensário e colocaram fogo dentro do incensário. Mas sabe o que aconteceu? Esse fogo era estranho. E Deus não recebe fogo estranho. O mesmo fogo do Senhor, o mesmo fogo do Senhor, do Espírito, precisa ser
estar queimando dentro de nós. Porque quem é do Espírito discerne aquilo que é do Espírito. Mas só que Nadab e Abiú, eles não seguiam a lei, eles não seguiam as diretrizes. E a palavra do Senhor diz no capítulo 11 de Levítico que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Eles colocaram um novilho. Eles lavaram os seus pés. Eles lavaram as suas mãos. Eles estavam com as suas vestes limpas. Nós adentramos no templo, tomamos o nosso banho, lavamos os nossos pés, penteamos os nossos cabelos. Mas qual é o fogo que nós estamos acendendo no altar? Qual é o fogo que nós estamos acendendo no altar? O que está dentro do incensário que nós estamos balançando? Para que a presença, para que a glória de Deus desça no ambiente. O fogo que desceu para Nadab e Abiú consumiu não só o holocausto, mas também eles. Eles foram destruídos. E eu preciso que vocês entendam nessa noite, qual fogo você está trazendo hoje aqui? De que maneira você está adentrando aqui dentro desse templo? De que forma você está vindo da sua casa para ofertar o seu louvor a Deus? Nós não precisamos trazer mais cordeiro, nós não precisamos trazer mais novilho, nós não precisamos trazer mais pomba, nós precisamos trazer a nós mesmos como oferta agradável a Deus. E o que tem dentro de nós saindo, subindo as narinas do Senhor, e o Senhor tem recebido, respirado e sentindo como que o Senhor está respondendo para nós nesse tempo. Jovens, hoje é um culto focado em vocês. O que você está trazendo para o altar do Senhor? Não adianta ter apenas vestimentas, jeitos, trejeitos, técnicas de cristão. Porque quando nós levantamos a nossa mão, Deus está recebendo a nossa adoração. É muito sério isso. Quando nós levantamos a nossa mão, Deus está recebendo a nossa adoração. Eu quero te convidar já para ficar de pé com a autorização do presbítero de Maior, eu já encerro. Eu quero que você reflita por alguns minutos. O que você tem trazido para o Senhor nesse tempo? O que você tem entregado diante ao altar do Senhor? O que você tem entregado no altar do Senhor? Eu quero que você pense nessa noite, porque nós estamos aqui não é para uma brincadeira, porque é uma guerra espiritual, e nós não queremos que Satanás tome a tua alma. Eu quero que você pense o que eu estou entregando, o que eu estou trazendo ao altar. O que eu estou oferecendo ao Senhor, que quando Ele recebe, Ele desce com resposta. Porque se a nossa oferta estiver sendo de qualquer jeito, Deus não receberá o nosso sacrifício, a nossa oferta perfeita e agradável. Eu quero que você pense e comece a analisar. O que tem me atrapalhado de entregar algo que o Senhor receba? O que me está atrapalhando de adentrar a esse templo e entregar uma oferta verdadeira?
O que está atrapalhando de eu chegar aqui e render o meu melhor louvor e o Senhor descer com resposta, respondendo com a tua glória? O que eu preciso fazer para o meu coração estar contrito, aquebrantado, e a presença do Senhor começar a inundar esse ambiente de uma forma tremenda? Jovens, o que está acontecendo com a gente? Jovem, cadê você que foi batizado com o Espírito Santo e quantos cultos você já não fala mais em línguas estranhas, edificando com o Senhor? Jovens, quanto tempo nós temos na internet, TikTok, Instagram, Facebook, mas não dobramos os nossos joelhos para orar ao Senhor? Jovem, quanto tempo você não recebe algo da parte do Senhor e você sai daqui renovado? Sabe o que está faltando? É tu trazer lenha para o altar. Eu vou repetir, está faltando você trazer lenha para o altar. Porque quando tem lenha, o fogo não se apaga. Quando tem lenha, o fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Por isso eu quero convidar alguns jovens aqui que necessitam trazer lenha para o altar, porque já não recebe mais algo de Deus, algo do céu por esses tempos, por esses dias. Eu quero te convidar. Eu tenho plena convicção